Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta, o vídeo tá estourando aqui, né gente, minha cara. Vamos ver aqui, pronto, melhorou. Estamos aqui de volta pra gente continuar o nosso querido conteúdo e nós vamos continuar falando sobre o continente africano, né? Só que agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os aspectos físicos, né? A questão do clima, da vegetação, que muito se aproxima da nossa vegetação, né? Das características que nós vamos ter do nosso clima e da vegetação aqui no Brasil. Então não esqueçam desse detalhe. Lá a gente vai falar que o clima e a vegetação é como se fosse uma espécie de espelho. O que é um espelho? Você se olhar e ver o seu reflexo, ver exatamente o que você é, né? Então lá o clima e a vegetação é como se fosse um espelho. Por quê, professora? Vamos lá para o globinho. Estou aqui com o globinho aqui, ó. Continente africano. Continente africano. Deixa eu ver aqui, continente africano, aparecendo pra vocês aqui no globinho, né? Vocês estão vendo que bem aqui ao meio eu vou ter a linha do Equador, né? Então essa porção de cima é parecida com essa porção de baixo. Por quê? Estão todos localizados nas mesmas latitudes, tanto para cima ao norte quanto para baixo ao sul, né? Então as condições climáticas são muito parecidas. E lembrando que o clima ele vai influenciar onde? Na vegetação, né? Então se o clima daqui é parecido com o daqui, a vegetação também vai ser parecido com o daqui, né? Então nós vamos ter essa questão aqui de ter o espelhamento, né, da nossa do clima e da vegetação africana, né? Interessante por conta disso, é muito parecido e ela se semelha muito, gente, mas muito, tanto com o clima quanto a vegetação aqui no Brasil. Nós vamos ter florestas tropicais, nós vamos ter as savanas que parecem muito com o cerrado, é uma misturinha do cerrado com a caatinga, né? Então nós vamos ter várias similaridades com relação ao clima e à vegetação. A vegetação de lá nós vamos ter alguns tipos, né? Vamos destacar aí 4. Nós vamos ter a vegetação mediterrânea. Por que a vegetação mediterrânea, professora? É aquela vegetação que vai ter influência das massas de ar e do clima do mar Mediterrâneo, né? Então as características dela vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Nós vamos ter mais espécies de arbustos. Professora, o que são os arbustos? São plantas, né, de médio porte. Não são pequenininhas, não são altas, são aquelas de médio porte. Geralmente são vegetações com folhas bem retorcidas, né? Então é o que a gente vai chamar de arbustos, certo? Lá, com relação ao clima, nós vamos ter a ocorrência do clima mediterrâneo, que são temperaturas mais amenas, que são climas quase tropicais, né? Não chega a ser um clima tropical por conta da brisa do mar Mediterrâneo. E nós vamos ter lá o tradicional com relação às estações do ano. Verão é quente e no inverno é chuvoso. Lembrando que aqui no Brasil é inversamente proporcional, né? Durante o verão vai ser chuvoso e durante o inverno vai ser seco, vai ser quente. Um outro tipo de vegetação que nós vamos encontrar no continente africano é o deserto, né? Nós vamos ter 2 desertos. O deserto do Saara e o deserto Kalahari, né? A professora não sabia que tinha, que tem aqui na América do Sul nós vamos ter o deserto do Atacama, né? Que o deserto do Atacama vai ter as características parecidas com o deserto do Saara e do Kalahari. Professora, são as mesmas vegetações, são os mesmos animais? Não, gente. Cada área vai ter suas especificidades, né? Vai ter lá suas particularidades, vai ter os animaizinhos que são típicos daquela região, vai ter os animaizinhos que vai ser típico da região aqui do deserto do Atacama, né? Então, assim, tem algumas espécies, no geral, as condições são parecidas, condições climáticas e de vegetação, mas nós vamos ter espécies endêmicas, que nós vamos chamar, que são aquelas espécies que só ocorrem em determinada região do mundo, né? Então, a gente vai ter essas espécies endêmicas em cada deserto desse, né? Então, o clima e a vegetação desértica, nós vamos ter uma vegetação que ela é caducifólia,
e xerófita. Professora, pelo amor de Deus, que diabo é isso? Uma plantinha caducifólia, gente, ela vai perder suas folhas durante um determinado período do ano. Professora, por que ela vai perder as folhinhas? Para evitar a perda de água para o ambiente através do processo de evapotranspiração, né? Então aí, por conta que o clima é muito quente, nós vamos ter elevadíssimas taxas de evaporação, é melhor que a planta ela perca, né, a folha, para que ela não faça o processo tão intenso de evapotranspiração, que é perder água para o meio ambiente, né, que você... Por exemplo, na floresta amazônica que nós temos aqui, nas florestas tropicais e equatoriais, o que acontece? Nós temos um índice muito grande de vegetação. Por ter muita vegetação, o índice de evapotranspiração é muito elevado. Consequentemente, as plantinhas vão transpirar mais, né? A gente vai ter um maior índice de umidade no ar. Nessas regiões, não, a gente vai ter pouquíssima umidade do ar, né, na região por conta da pouca presença de vegetação também. Professor, o que é uma plantinha xerófita? Uma plantinha xerófita é aquela que é o cacto, né? Que no lugar de ter suas folhas, nós vamos ter espinhos, justamente para evitar a perda de água para o meio ambiente. Esses dois tipos de vegetação, as caducifólias e as xerófitas, pessoal, também eles vão ter outras artimanhas. Eles são burros não, meu povo, eles são inteligentes, né? Os vegetais são até, assim, ele não é inteligente, eles se adaptam às adversidades que eles se encontram. As duas, elas vão possuir raízes bem profundas. Professora, para que essas raízes profundas? Essas raízes profundas servem para eles buscarem água no subsolo, tendo em vista que eles não vão ter água na superfície, nem muito menos por meio de chuva, né? Que as chuvas aí são extremamente raras, né? São longuíssimos períodos de estiagem. Lembrando que a estiagem são períodos nos quais nós não vamos ter a incidência de chuva, né? Então, o deserto ele vai ter essas artimanhas, a vegetação ela vai ter essas artimanhas, né, para se adaptar e não morrer. Um exemplo é o cacto, o mandacaru, a palma, né? Ela vai vai ter espinhos para não perder água para o meio ambiente. O clima é semiárido. Semiárido não, o clima é árido, né, que semiárido é o nosso porque é semiárido, é antes do árido. Lá o clima é árido, é seco mesmo e muito quente. Lá eles não vão ter a incidência de nenhuma correntezinha marítima, de nenhuma brisa marítima, gente. Então a umidade do ar lá é baixíssima e é muito quente e muito seco. Nós vamos ter as presenças dos oásis, né, os oásis, que são os oásis, professora? Os oásis são espécies de afloramentos de lençóis freáticos. Professora, mas os oásis eu só vejo lá no Pica-Pau, né? E aquilo ali é verdade? Sim, gente, aquilo dali existe. Lógico que não é fantasioso como o Pica-Pau vê, né? Com as dançarinas do ventre lá abanando ele, dando comida pra ele. Mas existe sim, certo? Então, nós vamos ter a incidência dos oásis, que são afloramentos dos lençóis freáticos, que em decorrência de ter água, a vegetação acaba sendo diferente, né? Nós temos aí a possibilidade de você fazer irrigação, de você ter uma cultura, né? Então, quando a população daquela região encontra o oásis, eles geralmente vão desenvolver pequenas culturas, né, pequenas agriculturas, criações ao redor desses oásis, né, até porque não é todo canto que vai ter água, né, no deserto. E um outro tipo de vegetação, gente, é o estepe. E o estepe é o que é muito parecido com o que a gente vai ter aqui na Caatinga, né, que são árvores contorcidas, né, de médio porte, que são do clima semiárido. Aí sim, são do clima semiárido, né? Eles passam também por longuíssimos períodos de estiagem, que é aquele período onde a gente não vai ter incidência de chuva, e algumas das suas vegetações também são graminhas. Ah, professora, mas tem grama no semiárido? Sim, gente, tem grama. E a grama, ela se torna verde até mais rápido que a vegetação de grande porte, porque ela vai demandar menos água, né? A gente vai falar que nós vamos ter as chamadas seca verde, porque quando tá no sertão, vamos aqui pro nosso Ceará, né, trazendo pra nossa realidade. Quando a gente tá no sertão, que dá aquela chuva, no outro dia, pessoal, já amanhece, assim, um esverdeado, né, no lugar do seco. Por quê? A água da chuva vai ter muitos nutrientes e atingindo o solo, ela vai ativar,
outros nutrientes. E isso vai para onde? Para a plantinha. Então ela acaba florescendo, ela acaba tendo nutrientes para ficar verdinha, para ter, né, a questão da clorofila, enfim, aí é o pessoal mais da biologia que costuma explicar isso daí. Mas aqui nós vamos evidenciar muito essa questão das secas verdes, né, que são aquelas chuvas esporádicas, né, que a gente vai ter de tempos e tempos, que deixa a vegetaçãozinha assim bem verdinha, né, que a gente olha assim, ai professora, eu tô vendo ali tudo verdinho. Sim, são o que a gente vai chamar de seca verde, certo? Então não esqueçam esse nomezinho bonitinho. Um outro tipo de vegetação que nós vamos ter é a savana, né? A savana que é mundialmente conhecido porque o povo vai pra lá, né? O povo vai fazer o que lá? Vai andar lá naquelas picape, né? Pra ver o que? O elefante, a girafa, o rinoceronte, tem que morrer, né? O leão, a leoa, né? Que são animais tipos de... professora, mas você disse que aqui no Brasil nós vamos ter muitas coisas parecidas, né, com a vegetação e a fauna lá africana. Sim, gente, só que aí é aquela história. Quando começou a separação, né, a teoria, vamos lá para a teoria do movimento das placas tectônicas, né, a teoria da tectônica. Quando começou a separação das placas tectônicas, os animais ficaram só de um lado, né, ficaram o quê? Mais do lado africano. Então lá nós vamos ter, aqui a gente vai encontrar leão aqui no Brasil? Não. Né? A gente não vai encontrar leão na caatinga, não existe. A gente pode encontrar no máximo uma onça, né? Uma onça parda, que é de menor porte. Então, assim, determinadas espécies ficaram do nosso lado e outras espécies ficaram lá do outro lado. Vai ter espécies e vegetações idênticas? Sim. Terão espécies, né, de tanto fauna quanto da flora que são idênticas, mas a grande maioria são diferentes, né? Então nós vamos ter questões são parecidas, mas não são iguais, beleza? Um outro tipo aqui é a savana, né? Com relação ao clima, é um clima tropical, né? Então a gente vai ter uma maior incidência de chuva, até para que é importantíssimo para a alimentação dos animais, né? Muitos desses animais, eles são herbívoros, né? Como a girafa, por exemplo. O verão de lá é chuvoso, o inverno é seco, que é justamente muito parecido com o que acontece aqui no Brasil. Do nosso verão ser chuvoso e o nosso inverno ser extremamente seco, com pouca presença de umidade no ar. Nós vamos ter o predomínio de arbustos e gramíneas, né, que são aquelas vegetações de médio porte e a de pequeno porte que demandam pouca água. E esses arbustos aí, pessoal, são arbustos caducifólios, né, que eles vão perder suas plantinhas, suas folhinhas durante um determinado período do ano, como a gente falou anteriormente lá no deserto, na vegetação do deserto, para evitar o que? O processo da evapotranspiração. Pessoal, quando a gente fala da África, né, a gente lembra um pessoal muito alegre, de muita dança, mas também lembramos muito com relação à vegetação, né, com relação aos animais. Madagascar, né, é um ícone, né, Madagascar, que ele vai mostrar justamente os animais endêmicos daquela região, né, então é bem emblemático quando a gente fala do continente africano, a gente tem que falar de Madagascar também. Só que, em decorrência da boa especulação, né, uma grande especulação com relação aos recursos naturais, boa parte desses biomas, né, africanos, eles vêm sendo desmatados, principalmente para dar espaço à agricultura, algumas regiões para dar espaço à exploração de petróleo, porque tem muitas jazidas de petróleo, não só de petróleo, gente, mas também de ouro, diamantes, né, como é o exemplo da África do Sul. Então, o crescimento do desmatamento nessa região, ela é assustadora, ela vem crescendo. Vocês imaginam aí, se aqui no Brasil já é complicado controlar, imaginem lá no continente africano, né? Então, a gente vai ter aí uma grande adversidade para conseguir controlar o avanço do desmatamento desses biomas. Então, eles vêm passando por inúmeros processos, diferentemente daqui do Brasil. Por exemplo, aqui no Brasil nós vamos ter instrumentos, né, da legislação que vão facilitar o quê? Vão, na verdade, dificultar, né, que as pessoas, elas desmatem,
que as pessoas elas causam danos, né, sem serem punidos. Nós vamos ter a criação do SNU, que é o Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza, que vai regulamentar algumas regiões como de proteção integral, de uso sustentável. Nós vamos ter o IBAMA, que vai estar, né, emitindo a questão do licenciamento ambiental para obras, para empreendimentos. O ICMBio para fiscalizar, né, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Lá, gente, é meio que jogado ao léu. Professora, não tem nenhum tipo de fiscalização? Sim, mas não é tão efetivo. Existem muitas ONGs, né, como Greenpeace, Hope, que eles vão auxiliar justamente para evitar a caça a animais como o elefante, né, que tem muitas áreas que eles caçam os elefantes para tirar o dente, né, o marfim, que é o dente daqui do elefante, para fazer, e vale muito aquilo ali, para matar rinoceronte, para matar leão, para tirar pele, né, onça. Então, assim, eles ainda precisam consolidar melhor com relação às suas leis ambientais, que não são bem consolidadas ainda, infelizmente. Então, lá, um exemplo é na República Democrática do Congo, né? Que aí a gente vai ter a segunda maior floresta tropical do mundo, só vai perder para a do Brasil, que nós vamos ter nossa querida floresta amazônica, né? Então, o que acontece? Ele vem sendo desmatada e dando espaço à exploração de petróleo, a questão da agricultura, e isso vem destruindo, gente, espécies, tanto da fauna quanto da flora, espécies endêmicas, né, que só acontecem lá, como tem muitos animais que já estão em extinção. Professora, isso vai se delimitar apenas ao continente africano? Não, gente, todos os continentes vão passar por isso. Por exemplo, no asiático, olha que o asiático, a galerinha lá é mais organizada, né, mais conscientizada. Lá eles estão a um processo de tentar reverter a extinção de quem? Do panda, né? Então, assim, todos os continentes vão ter esses animais em extinção, porque infelizmente tem gente nossa que vai querer estar, né, caçando os bichinhos. Então, pessoal, qualquer dúvida, anotem que a gente vai tirar durante a aula ao vivo. E a gente vai ter uma atividadezinha aí, que vocês já estão vendo aí na agenda, né, que eu vou dividir vocês em grupos pra gente fazer uma pesquisa, mas eu vou explicar direitinho isso durante a aula ao vivo. Então, pessoal, até daqui a pouco, um beijão!